Comecei quando era bem miúdo, tinha por volta dos 4 anos mais ou menos. Comecei a jogar no Desportivo Portugal, que era um clube perto de onde eu morava, e pronto, e como muitos jogadores que andam por aí, comecei no clube no clube da terra, entre aspas, né? No clube da minha zona, e foi lá que eu comecei. Joguei lá 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos. Depois, quando saí de lá, fui para o Boa Vista. No Boa Vista, onde tive 5 anos, se não estou em erro. Daí também, a seguir, fui para o Salgueiros, onde joguei 1 ano, ainda tudo em fase de formação. Do Salgueiros passei para o Leixões, onde já joguei mais tempo. Joguei a volta de 4 anos, 4, 5 anos, não tenho a certeza. Pronto, depois do Leixões, na minha época, que estava a transitar para o último ano de Júnior, sim, acho que foi para o último ano de Júnior, foi quando fui para o Canelas, ainda em idade de Júnior, era o primeiro ano de Júnior, se não estou em erro. Pronto, onde tive lá 7 anos. Comecei ao início, tive 1 ano onde nem estava inscrito, só estava a treinar e assim, estava praticamente só a treinar. Depois do Canelas, nesses 7 anos, tive 1 ano que tive emprestado ao Coimbrões, porque também no meio tive uma lesão no joelho e nesse ano voltei, depois para voltar a ganhar ritmo e tudo, fui para o Coimbrões, onde fui fazer o final da época lá, mais ou menos 6, 7 jogos. Regressei ao Canelas, onde já estava mais maduro, já estava mais experiente e mais apto para aquilo que queria fazer. Pronto, onde as coisas até correram bem. Fui-me afirmando, nas últimas épocas afirmei-me. Na minha última época no Canelas não joguei, porque voltei a ter uma lesão no joelho, no mesmo joelho, outra vez uma ruptura de ligamentos. E pronto, tive o último ano passado, sem jogar. Agora voltei a jogar no Bragança, a casa que me acolheu, depois de um tempo muito difícil. Na altura era um clube que, como hoje em dia é, mas na altura acho que mais, era um clube com uma formação muito, muito forte, dava-nos uma formação, tinha treinadores, além de jogadores, treinadores, staff, tudo organizado. Era um clube que estava bem, um clube histórico no futebol, e acho que foi também o principal clube que me deu as ferramentas para ser o que sou hoje, onde eu aprendi muito, estive com gente muito competente. Lembro-me, na altura, nós éramos a qualquer sítio que nós íamos, porque também nesse ano, em 2 anos que eu estive lá, dos 5, em 2 deles representámos o Milan, o AC Milan. Na altura tinha um protocolo com o Boa Vista, no qual as equipas principais representavam o AC Milan. Eu lembro-me que nós, além de sermos muito competitivos e muito competentes nos campeonatos, depois fora, em torneios, tanto a nível nacional como internacional, éramos muito competentes, fazíamos frente a qualquer equipe e isso deu-me uma vasta formação. Depois ingressei para outros caminhos, nos quais fui também bem formado. A aprendizagem, os treinadores, tive treinadores que hoje em dia são meus treinadores noutras áreas do futebol e no qual voltaram a ser meus treinadores mais tarde, e fica uma aprendizagem muito grande, para além de companheiros de equipa que
ficaram desde aí, que passaram a amigos para a vida. Que aí foi uma transição, conforme eu tinha dito, do protocolo com o AC Milan. Nesse ano, o AC Milan não deixa de ter protocolo, acaba o protocolo. Tem gente da parte do Boa Vista, que fazia parte do AC Milan, que vai para o AC Milan, para o Salgueiros, que passa a ser Salgueiros Mónaco. Que era, também nós representávamos o Mónaco e o Salgueiros. Ou seja, era praticamente a mesma coisa, só que passou a ser outro clube internacional, né? Como toda a gente conhece, a representar. E as pessoas que naquela altura, o meu treinador da altura, levou um núcleo de jogadores dos quais ele achou que era o que ele precisava, fizeram uma proposta, tudo muito bem, e ingressámos para lá alguns dos que já estávamos no Boa Vista. Foi curta, mas foi boa, não tenho nada a dizer. Também é um clube histórico de futebol, mas nós ali também foi uma passagem muito rápida. Também a aprendizagem foi praticamente semelhante, porque foi uma continuação, porque as pessoas, os treinadores, o treinador foi o mesmo, as equipas técnicas era praticamente a mesma coisa, metade da equipa era a mesma, por isso foi só uma continuação do Boa Vista. Tem a ver também, é um bocado engraçado, mas tem a ver também, já não tem nada a ver com os protocolos de outros clubes internacionais, mas o mesmo treinador, os mesmos treinadores que passaram para, depois saíram do Salgueiros. O meu treinador na altura, o Álvaro Madureira, que foi o mesmo do Boa Vista, que depois foi para o Leixões, levou-me para lá, a mim e a mais um ou dois. É conforme eu digo, é uma das pessoas que marcou muito a minha vida e continua a marcar no futebol. É uma pessoa a quem eu devo muito. Sabe que tenho muita admiração e respeito por ele, porque para além de treinador, sempre foi um amigo e sempre foi alguém que me quis bem e que me ajudou muito. Os primeiros anos tenho recordações muito boas, tínhamos uma grande equipa, tinha amigos que ainda tenho hoje que são aqueles amigos, como eu disse, para a vida, que alguns ingressaram também desses meus tempos que eu fiz praticamente a formação toda com eles, em clubes diferentes, mas fomos sempre juntos praticamente. Mas além disso, fica também um clube com história, um clube com uma massa associativa também boa. Os primeiros anos foram bons, mas depois para o fim tive uns problemas que eu nunca me percebi muito bem porquê, que depois me fizeram sair de lá no final, e é quando vou para o Canelos. Mas era um jogador com qualidade, muito irreverente, não era fácil, porque eu sei que não era fácil aturar-me, nem ter-me na equipa, mas que um jogador que dava tudo pelos colegas, como hoje em dia dá, e focado sempre no que queria, no qual sonhou sempre desde pequeno, que era ser jogador de futebol. Fiz júnior, em jogar por júnior, campeonato de júniores, fiz meia época júnior, em escalão júnior.
foi. Tive uma boa. Tive uma sorte, tive uma boa recepção, tive pessoas que me ajudaram, mas nunca é fácil, porque conforme eu, se não digo todos os jogadores, mas a maior parte, uma adaptação de passar de escalões de formação para escalões para o escalão sénior é uma adaptação muito grande, ainda por cima naquela altura o Canela estava no Campeonato de Portugal. Foi um choque de realidade assim muito brusco e admito que não foi fácil, mas com o tempo e com as pessoas que tive por perto sempre para ajudarem, foi se tornando tudo mais fácil. Não há nada que o tempo não meta no sítio. Pá, não sei, foi um misto de emoções, porque estávamos a perder 5-0 nesse ano. O Canela desceu, estávamos a perder 5-0, eu entrei a acabar. Pá, foi um misto de emoções muito grande, porque estreiei no Campeonato do Campeonato de Portugal, fui na altura, não sei, acho que fui o jogador mais jovem, tinha 15 ou 16 anos. Não, tinha 16, ainda ia fazer 17. Tinha 16 anos, era o jogador mais jovem a estrear no Campeonato de Portugal, na altura. Era uma coisa que eu queria muito. Pronto, mas não é óbvio, estávamos a perder 5-0, não era muito agradável, mas foi muito bom. Pá, naquele momento eu ainda era um menino, não é? Mas é muita adrenalina junta, é um misto de emoções muito forte que só quem está dentro de campo e só quem passa por momentos assim consegue explicar e sente. É coisas que as palavras não dá para dar a especificidade ao certo, tem que ser mesmo sentir. Há coisas que não dá para explicar. O Canelas é um clube onde eu tive muito tempo, é um clube com, no qual eu tenho muito a agradecer, é um clube no qual eu não aprendi tudo, mas aprendi grande coisa, onde sei que me tornei, passei de ser um menino para me tornar um homem, um clube onde já fui muito feliz, um clube onde também tive momentos menos bons, tenho a agradecer a toda a gente pelo qual passou nesses 7 anos. E é um clube que sempre foi visto com os olhos por causa de acontecimentos passados, sempre foi visto com muitos más olhos, mas tenho a certeza que cada jogador que passou por lá, depois de todas as polémicas nos anos, a partir do momento que eu estive lá, sei que é um clube que é diferente dos outros, é um clube que eu sei que as pessoas, todos os jogadores que passaram por lá, os jogadores, treinadores, sabem e sentem aquilo de uma maneira diferente e a partir do momento que passam a ser Canelas, conseguem ter o sentimento pelo qual aquele clube tantos anos andou e opa, é difícil de explicar, mas é muito bom, foi muito gratificante ter apresentado o Canelas e ter andado nas ligas que andámos e termos feito o que fizemos. Pá, eu costumo dizer que esta lesão é muito conhecida como a lesão dos jogadores de futebol. Isto é complicado. Eu costumo dizer que eu não desejo isto. Eu não tenho inimigos, mas eu não desejava isto ao meu pior inimigo. Isto é uma coisa mesmo que não. Além da frustração, é estar afastado de fazer o que mais amamos
diariamente, é uma luta não só para a recuperação, mas é uma luta interna muito grande. E a primeira vez eu tinha 19 anos, sim, tinha acabado de fazer 19 anos, não foi mais fácil, mas não parece que não custou tanto, porque também foi na altura do Covid e depois parou o campeonato, ou seja, não me senti tão mal porque sei que não perdi a época toda. Mas desta segunda vez já foi mais complicado, porque é uma luta, é preciso muita dedicação e é normal muita gente que não é que não quer isto de verdade, que não quer seguir o desporto, não só no futebol, mas não quer seguir o desporto pelo qual pratica até ao fim, mas faz muita gente desistir porque é muito duro, é uma frustração muito grande, é muitas coisas ao mesmo tempo. Como acho que a maior parte da gente que passa por uma lesão destas não é pensar não é uma decisão concreta na cabeça de querer desistir, mas como é óbvio passa pela cabeça de será que é isto que eu quero, será que vai valer a pena, será que é mesmo isto que eu quero fazer da minha vida, porque é desgastante, é frustrante, é preciso querer muito, é uma luta muito grande, porque para além da dor da lesão no momento é uma lesão horrível. Depois fica sem andar. Depois o processo para voltar a andar. Isto é como se fôssemos uns bebés. Voltamos a aprender a andar de novo, depois a correr, a saltar. E é sessões de fisioterapia diárias, bidiárias. É dedicado muito tempo da vida só para voltar e estar sempre sujeito a acontecer de novo. Eu regressei e ainda estava no Canelas. Depois a época começou, só que eu não estava a ter o espaço que eu queria. Não estava que eu usei num jogo da Taça Portugal pelo Canelas contra o Valadares. Não estava a ter, quando voltei a jogar, não estava como era normal, não estava a ter o espaço que eu queria, também ainda não sabia que ainda tinha muito a aprender e muito a desenvolver para o futebol sénior e procurei, surgiu a proposta, eu pensei bem porque não sabia se era, porque o Coimbras também estava numa situação complicada, mas o Mr. Albert, o qual foi meu treinador no Boa Vista e no Leixões, falou comigo, falou para eu ir para lá e eu, como ele também já me tinha ajudado noutros momentos da minha vida, nem sequer depois hesitei em ir ajudar, no qual também Coimbrões fui bastante bem recebido, foi um clube que também tem um lugar no meu coração, um clube muito clube da terra, um clube histórico de Gaia, um clube que também só quem está lá sente o que é realmente o Coimbrões. Volto a dizer que é um misto de sensações muito grande, como tudo no futebol. O futebol, se há coisa que tem é isto, é todos os momentos, praticamente todos os momentos, se não todos, é um misto de sensações muito grande. Quando voltei da lesão, fiz o meu primeiro jogo, estava feliz, não é óbvio, por voltar a fazer o que mais gostava, mas é sempre um receio muito grande voltar a jogar, porque temos sempre medo de estamos sempre mais focados, não é mais focados, mas ao início mais preocupados com a lesão de voltar a acontecer, se está bem, se ficou bem curada, se fiz tudo o que devia, ou propriamente que jogo, o que é normal.
a segunda. Nesta primeira era mais novo, era a primeira vez que estava a acontecer, ainda pensei que sabia que ainda tinha muitos anos pela frente na minha carreira. Era uma coisa nova, mas na altura que foi, depois com o Covid e tudo, sabia que mais tarde ou mais cedo ia voltar, e quando voltei foi mais fácil, foi tudo pareceu mais fácil. Voltar a reintegrar-me. Pronto, eu como disse, o meu último ano no Canelas, no início da época, eu venho de uma época na Liga 3 onde me afirmo onde me afirmo como verdadeiro Gonçalo, o Gonçalo pelo qual eu sabia o que valia, o Gonçalo pelo qual eu trabalhava todos os dias, estava realmente a mostrar-se, e os frutos estavam a aparecer, golos, os jogos correr bem, uma época boa, o clube manteve-se e ficamos bem classificados. Só que depois começa a pré-época, eu estou motivado a treinar muito, treinos específicos, treinos individuais, ginásio, tudo, para voltar à máxima força. Começo bem a pré-época na primeira semana, no primeiro jogo de treino, na segunda semana, no primeiro treino, que foi jogo de treino contra o Tondela. Lá em Tondela, começamos o jogo, passado para aí nem meia hora, o joelho arrebentou. Se não dá para explicar, é uma sensação muito má, é horrível, é o que eu digo, não desejava isso ao meu pior inimigo, é uma sensação mesmo. Sente-se que tudo pelo qual nós trabalhamos e lutamos todos os dias e sonhamos vai por água abaixo naquele momento. Fica sempre naquela incógnita, porque só quando fazemos o exame mesmo é que. Porque disseram logo, calma que isso não foi nada, vais ver que foi só uma entorse, acredita, fizeram os testes e disseram que estava tudo bem, só que isto, quem teve uma vez, depois a segunda vez já sabe que se sente. Gonçalo Bragança. Gonçalo Bragança é um homem, é um jogador que está focado só num objetivo, é ser feliz a jogar a bola, é ser feliz a lutar todos os dias pelo objetivo pelo qual acordo todos os dias, que é chegar a mais alto possível. Porque foi o Bragança, como há bocado me perguntaste, o Bragança foi um clube que numa fase, porquê do Bragança? O Gonçalo vem de uma lesão grave, onde para arranjar clube reintegra no início da época, no início da pré-época, estava bem, estava forte fisicamente, estava bem, o joelho estava bom. Só que é normal, há muitas dúvidas, não é? Um jogador que tem duas lesões no joelho, vem de outra lesão no joelho, 23 anos, é normal e eu não julgo, porque os clubes, se calhar se eu estivesse no lugar deles, se calhar era igual. É complicado porque, pá, a lesão no joelho, toda a gente sabe como é que é, né? E voltar a jogar, depois há sempre a dúvida. E o Bragança, através do Mister Nuno Gonçalves, que é o meu treinador agora, recebi uma chamada, recebi uma proposta, também o meu empresário estava a falar, também já tinha falado comigo. E opá, no momento que eu mais precisava, no momento que eu estava completamente desamparado, foi o Bragança que me deu a mão, que me abriu as portas, que acreditou em mim, acreditou no meu potencial, assim como o Mister. E pronto, foram eles que me deram a mão, ao qual eu sou eternamente grato.
que o Gonçalo se define enquanto jogador. Agressivo, não dá uma bola por perdida. Jogador que, enquanto pode, está sempre a mais alta intensidade. E como avançado, goleador, né? Sim. Todos os dias que entro para o campo sinto o mesmo frio na barriga que eu sentia quando era juvenil, iniciado, infantil. Não. Crescimento de... Porque fui sempre crescendo gradualmente e sei que a minha essência continua a mesma, mas sei que o futebol, não só o futebol, mas o futebol principalmente, me tornou um homem. Além de bom jogador, um, um bom companheiro de equipa. Para não desistir e continuar até não ser possível mais, continuar a ser feliz a fazer o que mais gosto.